past ele é usado para indicar ações passadas, ok? Então, algo que já aconteceu. Uma dica é você utilizar, por exemplo, quando você vê uma frase no simple past, geralmente você vê exemplos como yesterday, falando que é ontem, ou que já passou, ontem à noite, ano passado. Geralmente é isso que acontece. Bom, o equivalente do simple past no português seria o passado simples. Praticamente a mesma coisa. Bom, temos 3 formas dentro do simple past. A primeira afirmativa, depois negativa e interrogativa. Cada uma tem uma regra diferente para se colocar numa frase. Bom, a afirmativa, a estrutura vai ser a seguinte. Primeiro vamos começar com o sujeito, aí o verbo mais o complemento. Observação, necessário conjugar o verbo. Se você não conjugar o verbo, não vai dar para saber que está no simple past, não vai ser identificável que está no passado. Como fazemos isso? Simples assim. Nós temos 2 tipos, o regular e o irregular. No caso do regular, segue uma regra, onde a gente muda a terminação de acordo com a última letra do verbo. No caso do love, termina com E. Quando terminar com E, a gente só coloca um D no final, complementa com D. Quando terminar com uma consoante, a gente vai repetir a consoante mais uma vez e colocar ED. Quando terminar com Y, observação, terminou com Y uma consoante antes, a gente coloca o I, o E e o D. O IED, ok? Terminou com uma vogal, você só repete o ED no final. Simples assim. No caso dos verbos irregulares, eles não seguem uma regra. Esses aqui é só decorando mesmo, ou utilizando uma tabela, que é dos verbos irregulares. Basicamente não tem padrão, cada um muda de uma forma. Então é basicamente isso. Agora, indo para a forma negativa, a estrutura é a seguinte. No caso da forma negativa, a gente vai usar um verbo já conjugado, que no caso aqui é o did mais o not, que daria, no caso, esse verbinho conjugado aqui, o did. No caso, a estrutura seria simples. Ela seria o sujeito, mais o verbo conjugado, mais o verbo principal e o complemento. É simples assim. Nesse caso aqui da forma negativa, não é necessário você conjugar o verbo principal, porque só o did, ele já dá a ideia de que está no passado, ou seja, você não precisa conjugar o verbo, não precisa já usar a tabela de verbos irregulares ou usar a regra de verbos regulares. Bom, na forma interrogativa, certo? É praticamente a mesma coisa. A gente também vai utilizar o did, só que não de uma forma negativa como o not. Ele basicamente já está conjugado, então a ideia é a mesma. A estrutura seria, no caso, o did antes do sujeito, antes de qualquer coisa, o did. Depois o sujeito, depois o verbo principal, mais o complemento da frase, o resto da frase. Basicamente é isso, então. Lembrando que na interrogativa também você não precisa conjugar o verbo principal, o did já faz isso. Então, basicamente, seria isso a regrinha do simple past. Mas, professor, como faço para afirmar algo? É muito simples, meu caro aluno. Basta usar o ED no verbo. Por exemplo, I watched TV yesterday. Eu assisti TV ontem. Mas, professor, como faço para fazer uma negação? Para fazer uma negação também não é muito difícil, meu caro aluno. Basta utilizar o didn't. Por exemplo, I didn't watch TV yesterday. Eu não assisti TV ontem. Mas, professor, como faço para fazer uma pergunta? Para fazer uma pergunta também não é muito complicado. Basta usar did no começo da frase. Por exemplo, Did you watch TV yesterday? Você assistiu TV ontem? Para responder a uma pergunta assim, basta responder Yes, I did. Caso sim. Caso não, responda No, I didn't. O present perfect é utilizado para indicar um vínculo entre o presente e o passado. O presente perfeito é formado pelo verbo auxiliar to have conjugado no simple present, mais o past participle do verbo principal. Forma afirmativa. Para montar frases afirmativas no presente perfeito,
use a seguinte forma: sujeito mais verbo auxiliar to have no presente simples mais verbo principal no particípio de passado mais o complemento. Vamos aos exemplos. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de inglês e dessa vez a gente vai dar alguns exemplos sobre o presente perfeito, o presente perfect. Mas como o meu inglês é ruim, eu gostaria de chamar o meu irmão gêmeo, Lucas, para me ajudar. Lucas, se apresente. Meu nome é Lucas, eu estou atualmente de férias e o Vinícius me pediu ajuda no seu trabalho sobre o presente perfeito. Então, eu resolvi ajudar. Então, vamos começar pelo primeiro exemplo. He's studying law. Ele estudou direito. Modo afirmativo. Lucas, próximo exemplo. I have a lot to say. Eu tenho muito a dizer. Então é isso, pessoal. Vamos agora para o modo interrogativo. Forma interrogativa. Para fazer perguntas no presente perfeito, é necessário seguir esta estrutura de frase: verbo auxiliar to have no presente simples, mais o sujeito, mais o verbo principal no particípio de passado, mais o complemento. Vamos aos exemplos. E aqui estamos nós agora no modo interrogativo do inglês, presente perfeito. E vamos ao primeiro exemplo. Have you ever been into the United States? Você já esteve nos Estados Unidos? Lucas. Have they lived in Hong Kong? Eles moraram em Hong Kong? Então é isso, pessoal. Vamos agora para o modo negativo. Forma negativa. As frases negativas do presente perfeito incluem not após o verbo auxiliar, sendo estruturadas da seguinte forma: sujeito mais verbo auxiliar to have no presente simples, mais not, mais o verbo principal no particípio de passado, mais o complemento. Vamos aos exemplos. Estamos aqui no modo negativo agora. E vamos aos exemplos. You have not eaten anything so far. Você não comeu nada até agora. Lucas. We haven't done our homework. Não fizemos nossa lição de casa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um forte abraço. E agora vamos para modal verbos. Bom, para encerrar agora então, vamos falar um pouco sobre os verbos modais. O que são os verbos modais? Bom, basicamente, eles são verbos auxiliares. Mas o que é um verbo auxiliar? O verbo auxiliar é um verbo que basicamente complementa o sentido de uma frase. Bom, a gente tem um verbo principal, o verbo que dá o sentido da frase, e o verbo auxiliar, né, no caso vai complementar. Um exemplo. Na frase Bob is playing the guitar. Bob está tocando violão. Temos um verbo ali que se a gente retirar ele desse meio, no meio da frase, vai ficar estranha a frase. A frase não vai ficar com sentido. Por exemplo, o playing, que é esse verbo. Se a gente retira o playing, tipo, Bob is playing the guitar. Tipo, se a gente tirar o playing, Bob is the guitar, fica, Bob está a guitarra. Mas o que ele está fazendo com uma guitarra? Tocando? Está olhando para ela? Sabe? A gente não consegue entender muito bem o que a pessoa quer dizer se ela te falar isso, sem o playing. Mas se a gente só tirar o is e deixar o playing, a frase ainda assim meio que tem um sentido. Tipo, Bob playing the guitar. Bob tocando o violão. A frase ainda assim tem um leve sentido, mas não está 100% completa. Então basicamente o verbo auxiliar é isso, ele dá um complemento para a frase. A frase só com o verbo principal, ela tem o sentido, mas o verbo auxiliar ele complementa o sentido da frase. O verbo modal, por sua vez, ele é um verbo auxiliar especial que pode alterar completamente o sentido da frase, né? Dependendo do uso dele ou o verbo modal que nós utilizarmos, tá? Bom, então algumas características dos verbos modais. Eles expressam possibilidades, habilidades, uma obrigação, dedução, permissões ou conceitos, basicamente, tá? Características, algumas então. Não possuem infinitivo, eles não são usados acompanhados do to antes do verbo, exceto um outro verbinho que eu já chego nele, que é um verbo diferente um pouquinho.
eles não possuem uma forma única para todas as pessoas, né, da tabela lá de verbo to be, lá, he, she, it, não possuem, tá? Das pessoas lá, do singular e do plural. Eles não possuem uma conjugação regulada completa, ou seja, eles precisam de mais alguma coisa para fazer sentido. Eles precisam do resto da frase para fazer sentido. Como eles são auxiliares, eles simplesmente eles precisam de alguma outra coisa para eles complementarem, que aí a frase tenha sentido, tá? Eles são invariáveis, ou seja, são inflexíveis, eles não vão mudar. O verbo vai ser sempre escrito da mesma forma, a não ser que seja na negativa, né? Mas com exceção da negativa, o verbo vai ser sempre igual. Eles não vão receber, no caso, gerúndio, que pra quem ainda não sabe é o ing no final, tipo, no exemplo da frase de antes. Bob is playing. O ing no final, ele é o gerúndio. E eles também não recebem o ed no final. Tipo, Bob played the guitar. Esse played, sabe? O ed que tem no final da frase expressa passado. O verbo auxiliar não recebe isso, no caso o verbo modal, tá? Depois do verbo modal na frase, ele vem com um verbo no infinitivo, mas sem o uso do to. Então depois disso vem um verbo no infinitivo, digamos, to be, to play, to study. Mas esses verbos eles não são usados o to. Por exemplo, ao invés de ser to be, ficaria só be. Ou ao invés de ser to play, apenas play, to study, study. E eles não precisam de outros verbos auxiliares para formar frases na negativa ou na interrogativa, basicamente falando. Bom, então falando agora sobre os verbos modais, que basicamente são 9, com uma pequena exceção, né? Tem um verbo que é excessivo ali, que não é muito usado, mas que ele existe. A gente pode então falar os significados e para que eles são usados. E também como a gente formula uma frase usando esses verbos, tá? Os verbos modais basicamente são can, could, may, might, must, shall, should, will e would. O should, ele é um verbo que tem uma variação, que eu fiquei de comentar antes, que é o ought to. Só que esse verbo ele não é mais usado, ele é uma variação do should, a gente já vai ver o significado dele. Ele é uma variação um pouco mais formal que não é tão utilizada assim. Então, basicamente, muitas vezes nas listas de verbos modais, quando tu vai pesquisar sobre o assunto, tu não acha muita coisa sobre o ought to. Ou então ele aparece, mas aí no mesmo sentido do should, aí não tem por que aquele verbo tá ali. Ou então, como que a gente formula uma frase, né? Primeiramente, como a gente formula uma frase? Na afirmativa, uma afirmação, a gente começa com o sujeito, o verbo modal, o verbo principal e o complemento da frase. Uma frase na negativa, a gente tem o sujeito de novo, o verbo modal acompanhado do not, ou então o verbo modal e o not contraído, tipo o verbo can, cannot, ou então contraído can't, depois o verbo principal e depois o complemento. E uma frase, né, na interrogativa, uma interrogação, uma pergunta para alguém, uma questão, a gente vai começar com o verbo modal, depois o sujeito, e aí o verbo principal, e aí por fim o complemento. Ou então agora os verbos que eles são usados. O verbo can é para expressar uma possibilidade que vai acontecer, uma coisa que vai acontecer, quase certa, ou uma capacidade de alguém fazer algo, uma habilidade. Depois tem o could, que é uma variação do can, que é uma probabilidade, algo que vai acontecer, que não é tanta certeza que nem o can. O can é certo que vai acontecer aquilo ali, ou já é quase certo que vai acontecer. Já no could, uma possibilidade que pode acontecer, não que não vai acontecer, não é certeza. Também é usado para sugestões, pedidos mais formais, ou como passado do can. O may, ele é utilizado para uma probabilidade mais remota, que é mais difícil de acontecer, tá? Ou permissões muito formais. O might, para a possibilidade ou passado do may. Must, para obrigações, né, deveres de alguém, ou então para uma dedução, uma conclusão. O shall, ou shall, ele é usado para dar conselhos, mas basicamente sugestões, melhor dizendo, sugestões do que conselhos. O should, então, ele é usado para conselhos, especificamente, né, tipo, aconselhar alguém e tal. Ou, com a variação também tem o ought to, que é menos usado, como eu já falei. O will é usado para dizer coisas no futuro, coisas que vão acontecer. E o would é uma coisa que pode acontecer, uma possibilidade, é algo que vai acontecer e é um pouco mais formal também que o will, beleza? É isso basicamente. E aí, galerinha do YouTube? Calma aí. Tá. Teste som, teste. Oi, então, eu vim mostrar rapidinho como ficam alguns exemplos, né,
dos verbos modais em determinados modos, no afirmativo, no negativo, no interrogativo. Por exemplo, no afirmativo, eles não mudam muito, eles são basicamente iguais. O verbo modal em si, o can, o must, eles não mudam, nenhum deles mudam. Eles são simples na frase. Aqui, ó, she can sleep, significa ela pode dormir. Percebe que não muda nada, a frase, o verbo em si, o verbo modal, o sleep, tudo é igual. Mesma coisa com must, mesma coisa com todos, na verdade. She must sleep, ela deve dormir. Então, o afirmativo ele não muda muito. Prosseguindo pro interrogativo. No negativo, desculpa. No negativo, alguns verbos eles têm alguma abreviação. O can, por exemplo, ele tem abreviação. Ou tu pode botar cannot junto, ou tu pode só botar o can't, ou aquele tracinho, e o T, que já representa que ele é negativo. É uma abreviação pro can't. She can't ou cannot sleep. Ela não pode dormir. Com must. She must not sleep. Ela não deve dormir. Prosseguindo então para os interrogativos. Os interrogativos é quase a mesma coisa com todos o modo interrogativo em si, né? Você vai trocar o verbo modal pelo que você está referenciando, né? Can she sleep? A pessoa, você vai mudar o verbo modal pela pessoa. Must she sleep? No caso, ela deve dormir, ou ela pode dormir, ou ela deve dormir. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you